Vitor Irajá, o ministro da Fazenda, falou agora há pouco sobre esse assunto, né? É isso, né, Leandro? A gente, inclusive, acompanhou aqui na CNN essa coletiva do ministro, deixando ali o Ministério da Fazenda. E o que ele relata, Leandro, indagado pelos nossos colegas jornalistas, é que o governo não vai ter qualquer tipo de gasto, aumento nos gastos públicos em relação a essas alternativas que são discutidas hoje pelas mais diversas lideranças, pelos mais diversos ministros, em torno desse projeto que envolve, de alguma forma, conseguir aplainar o preço dos alimentos, né? Um tópico, inclusive, que foi trazido pelo próprio presidente Lula, né? Uma admissão de que, de fato, a inflação de alimentos tem impactado bastante o bolso do consumidor. A gente acompanha, né, que a inflação de alimentos, inclusive, Leandro, ela ficou em cerca de 8%, ou seja, acima, inclusive, daquilo que foi coletado pela inflação oficial, né, o IPCA do ano passado, de fato, o governo agora tem bastante preocupação em torno dessa proposta. Mas o que disse o próprio ministro Fernando Haddad? Disse que não há espaço fiscal para um projeto dessa natureza e diz que todas as mudanças do ponto de vista tributário que envolveram, né, a tributação de alimentos, na verdade, foram na direção contrária. Ele citou, por exemplo, a inclusão de novos produtos na cesta básica, como, por exemplo, a carne vermelha, e o trabalho feito pelo Ministério da Fazenda em conjunto com o Congresso Nacional em relação à isenção, por exemplo, da carne no âmbito da reforma tributária, né, com a estipulação do CBS, né, do novo tributo e do IBS, que vão substituir os 5 impostos federais e estaduais. Então, a gente percebe que, de fato, há essa preocupação por parte do governo, mas vale a gente lembrar que nessa discussão, inclusive a respeito da carne, já houve ali um imbróglio entre o governo, né? Houve uma tentativa por parte da oposição de reinserir a carne vermelha na cesta básica, no rol de produtos isentos, o que tinha uma certa resistência por parte do Ministério da Fazenda. Depois, num pedido do próprio presidente Lula, os itens, né, a carne vermelha voltou, à cesta básica, né, voltou a ser isenta. Então, há de fato uma preocupação por parte do governo em torno dessas possibilidades aventadas, como o Pedro Teixeira traz agora, e mais uma vez, houve um problema de comunicação. Isso porque, numa entrevista a um programa da TV governamental, o ministro Rui Costa da Casa Civil tinha falado em intervenção no preço dos alimentos, o que, de fato, deixou muita gente de cabelo em pé. Depois, aqui, inclusive, ao CNN Arena, ontem, ele deixou mais claro, né, que não envolvia qualquer tipo de controle ou de subsídio, por exemplo, em relação ao preço dos alimentos, né, nenhum tipo de tabelamento. Então, agora o Pedro Teixeira, inclusive, traz para a gente as possibilidades aventadas nessa reunião, como, por exemplo, a revisão de subsídios para o agronegócio, e também essa possibilidade de uma discussão a respeito dessas taxas envolvendo transações com o Vale-Refeição, com o Vale-Alimentação. Mas, de fato, mostra exatamente o quanto o governo está preocupado com o preço dos alimentos, até porque esse é um dos aspectos, Leandro, que mais corrói popularidade.